Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero aqui nesse vídeo tratar dos responsáveis pela melhora do timão. E eles são muito claros. Jogadores, treinador, diretoria, vamos abordar tudo nesse vídeo. E agora dizer para você, torcedor, que depois da vitória sobre o Vitória, as chances de rebaixamento elas foram praticamente zeradas. Não cai mais. Não cai, né, gente? Não cai. Eu também levei medo. Levei medo. Eu sempre acreditei, mas eu levei medo. Chegou a umas 5, 6 rodadas, realmente a situação estava muito difícil porque você precisava, naquele momento, fazer um aproveitamento que era superior ao que o Corinthians tinha. Então era natural o temor. Porque do jeito que a equipe estava jogando, com algumas turbulências internas ainda, né? Vocês vão lembrar, não faz muito tempo, gente. Era pedido de impeachment, era problemas financeiros, salários atrasados, dívidas todos os dias, né? De repente, essas coisas meio que ficaram para segundo plano, né? Porque o resultado de campo ele é impressionante, né? Como ele acalma o ambiente, como ele é soberano, é loucura o que muda. E como realmente o resultado não vinha, o Corinthians avançava nas Copas meio, né, daquele jeito, no Brasileiro não saía de uma condição de zona de rebaixamento mesmo, e aí ficava aquela coisa, poxa, mas vai jogar as Copas sendo que precisa ganhar no Brasileiro e tem uma sequência difícil, e será? Tem que fazer tantos pontos até o final. Houve um momento em que, não dá para negar, né, o temor ele existiu muito grande. Algumas equipes estavam bem acima do Corinthians, né, no caso. O Corinthians não tinha um grande número de vitórias e era um time inconsistente ainda, que estava tentando se encontrar. Bom, depois dessa vitória sobre o Vitória, o que a gente teve? 4 vitórias consecutivas. Isso, cara, isso muda completamente o cenário de qualquer equipe. Você tem 4 vitórias seguidas, acabou. Você dispara, né? Experimenta ter 4 derrotas para ver onde vai te levar. Então, isso foi muito importante para o Corinthians. Ele emendou uma sequência positiva de resultados e escalou a tabela. Chegou até a 10ª posição e está agora com o título do Flamengo na Copa do Brasil e talvez o título do Botafogo na Libertadores. A gente possa falar em G9, né? Dependendo do Cruzeiro também na Sul-Americana. Já temos G7. Então, o Corinthians hoje ele já pode mirar o 7º colocado. Mirando o 7º colocado, ele tem que chegar nos 47 pontos. 6 pontos acima do Corinthians hoje. Dá. O Cruzeiro venceu na rodada também, é o 7º colocado e o 6º aí tem 10 pontos à frente, então deu uma descolada aí o G6 do restante. Mas se 7º colocado der vaga para a Libertadores, o Corinthians está muito no páreo. Se for um G8, por exemplo, se o Botafogo ganha a Libertadores, o Corinthians está no páreo. E se ainda assim o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, aí teremos G9, e aí está muito no páreo. Estamos falando de 2 pontos. Então, assim, existe um horizonte, uma perspectiva. Depois dessa vitória, as chances de rebaixamento, eu estava olhando vários portais aqui, a plataforma Opta, o GE com o espião estatístico, a Universidade Federal de Minas Gerais, que deu 0,5% agora do Corinthians ser rebaixado. O GE deu 98,77% de chance de permanência. Ou seja, a gente está falando de 98%, 99%, 99,5%, praticamente 100% de permanência do Corinthians na Série A. Existe ali uma pequena margem, segundo os matemáticos. Importante, hein? Porque isso aqui, a chance de rebaixamento chegou a ser de 45%. De repente ela foi diminuindo a cada rodada, porque a sequência ela foi fundamental para isso. Agora, o momento do time, ele é impressionante. O Corinthians pegou uma tabela pela frente que tinha alguns jogos, posso dizer, fáceis, ou pelo menos, vamos lá, né, dentro da palavra que eu encontrei, né, possíveis, para que o Corinthians fizesse o resultado. E tinha um ali no meio que era muito difícil, que tratava-se do Palmeiras, arquirrival, que o Corinthians não ganhava há 3 anos e disputando o título. O Corinthians ganhou. Então, o Corinthians ganhou dos fáceis e do difícil. E agora tem uma tabela que, de novo, ela segue sendo possível. A gente está falando aí de Bahia, Cruzeiro, Vasco em casa, Criciúma fora. Jogos em que o Corinthians pode, ele tem a chance de poder vencer. E, bom, aí a gente pode falar aí numa condição de tabela muito superior daquela que se imaginava, também por conta do desempenho do time. E o desempenho do time ele é muito significativo. E se a gente for olhar, gente, o futebol ele é muito louco.
Até anotando aqui. O futebol é muito louco, gente, porque... Fala, fiel, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians nesse início de segunda-feira, de forma exclusiva. Vamos vasculhar um pouquinho aí o mercado brasileiro, o mercado internacional, mas vamos iniciar o vídeo falando de treinador. O treinador Renato Gaúcho, do Grêmio, foi sondado pelo Corinthians. E o presidente Augusto Melo gosta muito do trabalho do treinador. Não é segredo para ninguém que a diretoria não está satisfeita com Ramon Dias e com seu filho, que é auxiliar, Emiliano Dias. Entre o técnico Tite e Renato Gaúcho, a torcida do Corinthians tem uma preferência aí de 80% pelo Renato. Mas, para mim, os dois são ingratos. Por quê? Porque o Corinthians já em outras oportunidades tentou contratar o Renato Gaúcho e também tentou contratar o técnico Tite. Mas os dois disseram não. A diferença é que o Tite, ele ganhou tudo no Corinthians e é considerado, isso é história, gente, o maior treinador do Corinthians, porque ganhou os títulos mais importante de uma história de mais de 100 anos, porque o Tite foi campeão da Libertadores contra o Boca Juniors, o Tite foi campeão também do mundo, né? Então o Tite é um cara que deixou uma história, um legado muito grande no Corinthians. Já Luiz Castro, o Corinthians continua interessado, porque o Corinthians foi atrás de informações, conversou com o staff, com o empresário do Luiz Castro, porém ele está pedindo uma bagatela de 3 milhões de reais mensais para treinar o Corinthians. Mais de 1 milhão é ganhar no Botafogo. Foi lá para fora pro Catar para ganhar 3 milhões. E ele agora, ele só volta pro Brasil por esse valor, 3 milhões mensais. O Corinthians ofereceu um valor estratosférico, porque o Corinthians ofereceu 2 milhões mensais. E ele disse não pro Corinthians. Acho que Ramon Dias, não estou aqui defendendo o Ramon Dias não, tá? Quero que vocês entendam, não estou defendendo o Ramon Dias. Por que não estou defendendo o Ramon Dias? E acho que ele deve de sair. Deve sair por duas razões muito importantes. Primeiro, a torcida do Corinthians está muito insatisfeita com o trabalho dele. Por quê? Porque quando o Ramon Dias e sua comissão, com o seu filho Emiliano Dias, tiveram que mostrar eficiência no trabalho, ter recurso, não conseguiu. Porque o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil com escalação errada do técnico Ramon Dias, com substituições erradas do técnico Ramon Dias. Felipe Luiz, técnico do Flamengo, colocou Ramon Dias no bolso, né? E na Sul-Americana, o Ramon Dias fez o mesmo erro. Por quê? Escalou o time errado contra o Racing, substituiu errado. O Racing, o Corinthians terminou o jogo contra o Racing jogando na Argentina com o time todo ofensivo e com o time sem poder, porque não tinha criação. O Rodrigo Garro não jogou bem contra o Flamengo, o Rodrigo Garro não jogou bem contra o Racing, e ele nem para tirar o Rodrigo Garro e colocar o Igor Coronado, que está vivendo um momento muito especial no futebol, mas ele não contou com o Igor Coronado. Então para mim foi um erro, porque ele colocou o Igor Coronado no final do jogo. A vaca já tinha ido pro brejo. Então para mim o Ramon Dias não tem que ficar. Mas o Corinthians precisa demitir o técnico Ramon Dias e trazer um outro treinador que seja melhor e não pior. E o Corinthians tem sondado o mercado, pagando mais que paga o técnico Ramon Dias e contratando um treinador que não tem história, que não tem currículo. Treinador que disse não ao Corinthians, fechou as portas do Corinthians. É isso que a diretoria tem que abrir o olho. Por quê? O Corinthians, ano que vem, a Esporte da Sorte, que é a patrocinadora Master, ofereceu ao Corinthians um excelente jogador. Ofereceu ao Corinthians um jogador galáctico. Ofereceu ao Corinthians um jogador midiático. Pra quê?
para o Corinthians entrar nas competições não apenas para disputá-las, e sim para conquistá-las. Coisa que não tem acontecido com o Corinthians desde 2017, porque o último título do Corinthians foi o Paulistão de 2017, com o técnico Carille ainda. Então, o Corinthians melhorou na tabela, porque venceu o Palmeiras. Muita gente não esperava, inclusive eu tinha meu pé atrás, estava torcendo para vencer, mas sabia que o Palmeiras é um time mais qualificado, tem um treinador há 4 anos, é um trabalho mais ajustado, é um trabalho mais sólido, é um trabalho mais concretizado, e o Corinthians está em montagem, está em formação, porque a diretoria começou a trabalhar esse ano. Mas, com a vitória contra o Palmeiras e a vitória contra o Vitória lá em Salvador, trouxe um ânimo para o Corinthians, trouxe uma expectativa muito maior do que tinha antes, porque antes o Corinthians tinha uma visão para sair da zona de rebaixamento, e não galgava um patamar maior no campeonato, que no caso é se classificar para pré-Libertadores. E caso aconteça uma combinação de resultado nas Copas e no Brasileirão, o Brasileirão pode chegar aí a um G9 e o Corinthians tem a oportunidade de entrar nesse G9. Por quê? O Flamengo precisa vencer a Copa do Brasil. Aconteceu ontem, para abrir mais uma vaga que de G6 passava para G9. O Cruzeiro tem que ganhar a Sul-Americana, ainda vai jogar. E Botafogo precisa ser campeão da Taça Libertadores da América. Então esses 3 times tendo essa combinação de resultado, e é muito possível isso acontecer, o Flamengo já conseguiu, o Corinthians pode aí vislumbrar uma oportunidade para disputar a pré-Libertadores, tendo em vista que o Corinthians ano que vem está fora da Copa do Brasil. E se conseguir uma vaga para a Libertadores, aí de forma automática já ganha uma vaga para a Copa do Brasil, porque quem joga Libertadores, sendo desclassificado, já passa para a Copa do Brasil. E o Corinthians, com esse time que está montando, está qualificando, vai ficar um time preparado para conquistar para ter uma grande conquista em 2025. Porque o Memphis Depay, quando chegou, muitas pessoas, aí os jornalistas tudo viraram economista. Aí como é que o Corinthians vai pagar 3 milhões de reais para um jogador que é o Memphis Depay? Paga e eu explico como pagar. Porque é um jogador que tem um nível mundial. Então ele traz patrocínio, ele enche o estádio, ele vende produto, ele vende bilheteria. E o Memphis Depay, depois que chegou, o ânimo do jogador do Corinthians é outro. O time melhorou até psicologicamente, ganhou confiança, ganhou moral. E ele fez muita diferença, já marcou 4 gols após chegar no Corinthians, já deu umas 4 a 5 assistências. É um jogador que, além de qualificar o time, alguns jogadores elevaram o seu patamar. Por exemplo, o Yuri Alberto, com a chegada do Memphis Depay, o Yuri Alberto começou a jogar mais e melhor. E por isso que o Corinthians tem 4 vitórias no Brasileirão, tá 4 jogos sem perder. E o próximo jogo é o Cruzeiro, em casa, na Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem chances reais de vencer o Cruzeiro. E depois é o Vasco em casa, o Vasco em casa. E o Vasco tá no G9. Se o Corinthians vence o Cruzeiro, vence o Vasco, certeza que o Corinthians vai tomar essa posição de G9. E a partir desses 2 jogos só vai faltar 3 jogos para o Corinthians finalizar o campeonato, classificado uma pré-Libertadores para uma Copa do Brasil, e ano que vem galgar aí um patamar melhor e ganhar um título de nível nacional. É possível? É possível. Tem chance? Tem chance. Jogadores estão confiantes? Estão. Então só falta a diretoria agora organizar direitinho, que o Corinthians ano que vem será um time diferenciado, e estamos preparados para conquistar e aí dar alegria à torcida, coisa que o Corinthians não tem feito. E a torcida do Corinthians não é porque eu sou corintiano, é uma torcida que não desiste, apoia do início ao fim. E quando a torcida cobrou o time contra o Racing, que perderam as divididas, a torcida do Corinthians é raça. O Corinthians é nacionalmente, mundialmente conhecido como um time de raça. E o Corinthians contra o Racing não teve raça. Por isso que a Gaviões da Fiel soltou uma nota, emitiu uma nota pedindo raça para os jogadores, porque a torcida sentiu que não estava sendo representada. Mas nos últimos 2 jogos a gente não pode reclamar, porque o time mostrou dedicação, raça
e por isso conseguiu vencer os dois adversários aí, adversário direto como o Palmeiras para ser campeão brasileiro e adversário direto para não ser rebaixado, que é o Vitória da Bahia. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians ano que vem consegue aí ganhar um título de nível nacional? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no vídeo um comentário, deixa um like no vídeo, se não é inscrito, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo, tchau, tchau!